João 1, versículo 32 ao 51. Vamos ler aí? Eu lerei e os irmãos respondem aí responsivamente. João 1, 32 ao 51. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar? Pedir o Ismael que faça a oração para nós. Nós vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, Deus bendito e maravilhoso, nós te damos graças essa noite, porque o Senhor nos permitiu, Deus, nos reunir, Deus, para o seu nome. Oramos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Enche-nos, Pai, dessa noite com a sua presença. Afasta, Pai, todos os que nos mensagem de Ti. Amém. Vamos, Deus, ter um momento de comunhão entre nós, entre os irmãos e também contigo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, terra toda obra do maligno e que possamos render graças a Ti, ó Deus, e possamos ser edificados pela Sua palavra. Amém, Deus. Nós sentimos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Credo Niceno foi uma reunião de muitos pastores no século III, onde eles reuniram para discutir
muitas coisas importantes sobre a palavra de Deus. E um dos principais assuntos discutidos lá era quem é Jesus. Somente a religião cristã reconhece Jesus como Deus, Filho de Deus. E aí, no credo niceno, uma reunião de muitos pastores, eles chegaram a uma definição muito interessante sobre Jesus. Que eles afirmaram assim, depois de muito discutir e conversar: Jesus é verdadeiro Deus, do verdadeiro Deus, gerado, não criado. E é sobre isso que o Evangelho de João quer mostrar. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, o Evangelho de João quer mostrar isso para nós, Jesus é verdadeiro Deus, do verdadeiro Deus, gerado, não criado, Foi para isso que João escreveu o Evangelho, para mostrar que Jesus é Deus, e quem se entrega a Jesus, quem recebe Jesus no coração, pela fé, também se torna filho de Deus. Então é para isso que João escreveu o Evangelho dele, e é por isso que nós estamos estudando, para tentar entender um pouco mais a dinâmica do Evangelho de João. E João parte de duas premissas básicas. Os milagres. João narra muitos milagres, mais do que os outros evangelhos, e ele mostra aí que os milagres como sinais, como provas que Jesus é Deus. Mas o maior milagre é uma pessoa nascer de novo. Então João vai mostrar muitos milagres como sinais e provas que Jesus é Deus. Mas o maior milagre que uma pessoa pode receber é a regeneração, a conversão, nascer de novo, tornar-se filho de Deus. Este é o maior milagre que uma pessoa pode receber, que não pode ser causado pelo ser humano, apenas por Deus. E outra área que João vai desenvolver muito, os discursos de Jesus. Muitos discursos de Jesus, muitas falas de Jesus, muitas afirmações de Jesus, que vão apontar para Jesus como Deus. Mas o mais importante nisso é que Jesus a gente tem que crer, não é entender. Os discursos servem para esclarecer, para mostrar, mas a salvação vem pelo que nós cremos, não pelo que nós conhecemos ou sabemos sobre Jesus. Entendeu? Então, João está querendo mostrar que Jesus é Deus, verdadeiro Deus, gerado, não criado. Ele vai mostrar muitos milagres, como sinais, mas o maior milagre é alguém nascer de novo. É algo impossível aos homens. Segundo, Jesus vai fazer muitos discursos para mostrar que ele é Deus. Vai ajudar a esclarecer, vai ajudar a entender. Mas a vida cristã é pela fé, é pelo que nós cremos. Não é pelo que nós conhecemos ou sabemos. Entenderam a diferença? Então aqui nós vamos caminhar aqui, agora o batismo de Jesus, Versículo 32 até o versículo 34. João Batista estava ali batizando e Jesus vai até João Batista para ser batizado. Nos outros evangelhos, eles entram em Tiago. João Batista não quer batizar Jesus, mas Jesus insiste em batizado. Por que João Batista não queria batizar Jesus? O batismo de João Batista não era a salvação, era um batismo de arrependimento, um batismo de preparação para que uma pessoa pudesse conhecer Jesus. Então, quando Jesus chega para ser batizado, João Batista não quer batizar. Por quê? Porque Jesus não precisava arrepender de nada. Jesus não precisava de salvação. Mas Jesus insiste e é batizado. Por quê? Porque o batismo de Jesus é diferente do nosso batismo. Jesus não precisava de arrependimento, Jesus não precisava de salvação. O batismo de Jesus aponta para duas coisas. Primeiro, ele cumpriu a lei.
Todo mundo tinha que ser batizado. E Jesus vai lá e é batizado. Não por arrependimento, não por salvação, mas para cumprir a lei. Ponto. E segundo, ele é batizado também e o Espírito Santo desce sobre ele. No versículo 3, 32, fala assim, ó, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Significa que o Espírito Santo estava ali, ó, ungindo como Messias e capacitando ele para o ministério que Deus tinha designado. Então, por que Jesus foi batizado? Para cumprir a lei e como uma forma de mostrar a capacitação do Espírito Santo para ele continuar o ministério que Deus estava chamando. João Batista não queria batizar, porque o batismo de João Batista era para arrependimento e perdão de pecados. Entenderam a diferença? Mas Jesus é batizado e aí começa aí o ministério de Jesus. E uma coisa interessante, irmãos, João Batista ele batizava publicamente, mas era um batismo exterior, convidando as pessoas para arrependimento. O batismo que agora Jesus passa a batizar, que ele fala assim, vem aquele, o versículo 33, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo de Jesus, ele é interior e é secreto. Ninguém sabe quem recebeu o batismo de verdade. Pelas características exteriores, ele pode até achar, eu acho que fulano é convertido. Mas só Jesus sabe quem é convertido de verdade. Então, João Batista chamava todo mundo, multidões vinham, ele estava batizando, como uma forma de arrependimento, confissão de pecado, preparação. Então era exterior e era público. Jesus batiza lá no interior, secretamente, no coração, com o Espírito Santo, e ninguém sabe. A gente tem que vir na frente da igreja e falar assim, ó, eu sou de Jesus. E a gente entende que tal pessoa foi batizada no coração. Mas só Jesus sabe quem ele batiza com o Espírito Santo lá no coração. O batismo de Jesus tem essa questão aí, olha. Regeneração, salvação, conversão. O batismo com o Espírito Santo é essa conversão interior. No capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, ele vai repetir isso para Nicodemos. Então, versículo 32 ao 34, o batismo de Jesus é isso aí, ok? Depois aparecem dois discípulos de João Batista, começam a seguir Jesus, do versículo 35 ao 42. É muito interessante, irmãos, porque João Batista tinha multidões seguindo João Batista. Jesus acabou de ser batizado, está para iniciar o ministério, aí Jesus está passando e João Batista fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus. O papel de João Batista não era atrair multidões para eles, era criar discípulos de Jesus. E João Batista aponta para Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o que tira o pecado. Ele é o que traz salvação. E aí João Batista aponta para Jesus e dois discípulos começam a seguir Jesus, vão se tornar apóstolos depois, né? Quais eram o nome desses dois primeiros discípulos? Quem sabe? Os dois primeiros discípulos que começam a seguir Jesus. André e João. João que escreveu esse evangelho. E aí, interessante, depois nós vamos ver que André vai buscar o seu irmão. Então, os dois discípulos aí, está no versículo 35, né? Na companhia de dois dos seus discípulos. Esses dois discípulos, André e João, que escreveu esse evangelho. E eles começam a seguir Jesus, né? Aí fala assim, ó, e o seguiram, né? Versículo 37, seguiram Jesus, os dois discípulos. Irmãos, quando fala que seguiram Jesus, a ideia é radical.
é literal. Lembra nos outros evangelhos, fala que havia alguns discípulos pescando, e Jesus chega e fala assim, ó, vem, segue. Diz lá, imediatamente eles deixaram de seguir. Mateus estava na coletoria, coletando impostos, trabalhando. Jesus chega e fala, vem e segue. E diz lá, imediatamente ele deixou tudo para seguir Jesus. E agora aqui André e João, diz que eles o seguiram. Significa que eles deixaram tudo e passaram a seguir Jesus, foram atrás de Jesus. E aí no versículo 38, eles chegam para Jesus e chamam Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Só que aqui, quando ele fala mestre, é muito mais do que um professor hoje. O professor, de uma certa forma, um certo aspecto, ele é um mestre, ok? Mas quando fala que mestre, eles estão reconhecendo como autoridade sobre eles e se oferecendo, se dispondo para seguir Jesus, aconteça o que acontecer. Depois Jesus vai falar assim, ó, pegue a sua cruz e siga. Então essa ideia de discipulado aqui, irmãos, presta atenção aqui, olha, a ideia de discipulado na Bíblia, aquele que segue o mestre até a morte, estando com ele no dia a dia, ouvindo ensinamento, aprendendo e obedecendo. Então, esse é o significado de discípulo, aquele que segue o mestre até a morte, ouvindo, aprendendo, obedecendo, estando junto com o mestre. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Olha, porque isso aqui vai ser muito repetitivo e é muito forte no Evangelho, quando diz o seguinte: nós estamos hoje em dia com muitos seguidores de Jesus que não são discípulos de verdade. As pessoas não querem gastar tempo com Jesus, as pessoas não querem aprender de Jesus, as pessoas não estão dispostas a obedecer a Jesus e muito menos ninguém quer morrer por Jesus hoje. Tem alguns missionários que ainda fazem isso. Antes da pandemia, muitas vezes eu perguntava na igreja: quem é que tem coragem de morrer por Jesus? Veio a pandemia, as pessoas ficaram com medo até de um vírus, né? E quando eu falo com medo de um vírus, não é sem cálculo, isso ou aquilo. Tem pessoas que ficaram desesperadas com medo de um vírus, né? Infelizmente é uma coisa muito complicada. Mas você vê que na nossa igreja, nas 3 igrejas, não morreu nenhuma pessoa e tem muitos idosos. Então, quando eles falam aqui discípulo, aquele que segue o mestre até a morte, até onde nós estamos dispostos a seguir Jesus, até onde nós estamos dispostos a ir com Jesus, o que nós estamos dispostos a entregar a Jesus. Quanto tempo nós estamos dispostos a tirar para ter comunhão com Jesus? Até onde nós vamos obedecer Jesus, né? E aí eles começam, irmãos, não é à toa, e depois Paulo fala que apenas em poucos anos o Evangelho foi pregado ao mundo inteiro. Não é à toa que nós chegamos no Evangelho, no livro de Atos, uma pregação, 3.000, depois foi para 5.000, depois já não dava mais para contar a quantidade de pessoas. As pessoas, era tudo ou nada com Jesus. Hoje em dia a gente tem muitas reservas para seguir Jesus, né? E muita gente não quer abrir mão de nada para estar com Jesus. Às vezes a gente troca Jesus muito fácil por poucas coisas, né? Aí André veio junto com João primeiro e depois ele vai levar o seu próprio irmão a Jesus, né? Versículo 42 fala aí, ó, quando ele leva o seu irmão para Jesus, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas,
que quer dizer Pedro. Então, primeiro André vem para Jesus, se torna discípulo de Jesus, né, se entrega a Jesus, assume um compromisso com Jesus, e aí André vai lá e busca o seu próprio irmão para vir para Jesus. Irmãos, nós precisamos dessa mesma disposição de André. Primeiro, nos entregar completamente, sem reservas para Jesus. Eu sou pastor, mas eu preciso me entregar a Jesus como um verdadeiro discípulo. Cada um de nós precisa se entregar a Jesus de uma forma total, integral, como um verdadeiro discípulo. Sem reservas. Tirar tempo para estar com Jesus, ouvir de Jesus, aprender de Jesus, obedecer a Jesus e andar com Jesus até a morte. E mais, buscar outros para Jesus. Nós poderíamos lançar esse desafio, irmãos, cada um de nós trouxesse mais um para Jesus nesse ano. Chegava no final do ano, a gente tinha o dobro. Olha que bênção, olha quantas possibilidades, quantos recursos, quantas coisas poderíamos fazer acontecer. Cada um trouxesse mais um para Jesus. Às vezes, como André, tem pessoas na nossa própria família precisando de Jesus. Nós precisamos orar por essas pessoas, conversar com essas pessoas, convidar essas pessoas, evangelizar essas pessoas, falar diretamente com essas pessoas, igual o André fez. E aí, depois tem um outro exemplo de Filipe e Natanael. A mesma coisa, né? No versículo 43 até o 51. Olha o 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. E agora ele encontra outra pessoa, Filipe, a quem disse: segue-me. Então, mesma coisa. Na cena anterior, Jesus encontra André e João, e André vai lá e busca o seu irmão. Agora Jesus encontra com Filipe, para segue-me. E Filipe o seguiu, né? Aí ele tem o diabo aqui antes, né? Fala de onde Filipe era, de Betsaida, da mesma cidade de André e de Pedro, versículo 44. E aí, versículo 45, irmãos, olha que coisa interessante. O Filipe vai lá atrás de Natanael, seu irmão. Estão entendendo? Primeiro alcançou André e André buscou seu irmão. Agora alcança Filipe, Filipe vai buscar o seu irmão. E aí Natanael vem. Esse Natanael, quando a gente olha lá na lista dos 12 apóstolos, não aparece Natanael, aparece um outro nome. Qual que é? Bartolomeu. Natanael é o mesmo Bartolomeu que está lá nos outros evangelhos. Então, irmãos, olha que uma coisa muito importante para nós, o discípulo de Jesus. A gente tem que fazer novos discípulos, trazer discípulos. Às vezes, dentro da igreja, vai ter pessoas novas que nós podemos adotar como discípulos. Às vezes, tem pessoas com dúvidas, tem pessoas que ainda não decidiram. Então, a gente precisa pegar esse princípio, né? Os adolescentes, adotar os outros adolescentes visitantes. Os jovens, chegou um jovem, começa a orar, a aproximar, fazer amizade, adotar o jovem, as mulheres adotarem as mulheres, os homens adotarem os homens. Nós precisamos fazer discípulos. Às vezes pode ser na nossa família, às vezes pode ser no nosso trabalho, às vezes dentro da igreja, tem pessoas precisando serem adotadas como discípulos. E aí a gente vai atrás dessas pessoas, né? E olha só, Natanael, quando ele ouve a primeira vez, ele fica na dúvida. Olha o versículo 46. O Filipe fala com ele. Aí fala de onde Jesus era. Aí o Natanael questiona: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aí o Filipe fala com ele: vem cá, vem e vê. Você mesmo vai tirar suas conclusões. Nós não temos que obrigar ninguém a nada. Nós não podemos obrigar ninguém a seguir Jesus, mas nós podemos convidar, falar, explicar, orar, esclarecer. Entendeu? Só o Espírito Santo tem poder para converter o coração.
mas nós temos que fazer o nosso papel de discípulo, gerar outros discípulos, buscar outros discípulos, irmãos. E às vezes pessoas estão precisando, estão clamando, e nós precisamos tomar essa atitude aí. Então, o Natanael vai e reconhece Jesus como Deus. Olha o versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Volta no tema do Evangelho de João. Jesus é Deus. Quem reconhece Jesus como Deus recebe poder para se tornar filho de Deus. É o tema que vai girar todo o Evangelho de João. E o interessante, irmãos, que eu queria que vocês guardassem, olha, Natanael estava cheio de dúvidas, mas o irmão dele que o ajudou a vir para Jesus. É normal a gente conversar com alguém, evangelizar alguém, e a pessoa vir com muitos questionamentos, muitas dúvidas. Lembra quando Jesus fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O justo não precisa de salvação, né? Entre aspas, lá, como Jesus falando. Jesus veio para os injustos, para os pecadores, para os doentes, para as pessoas com dúvidas, para as pessoas que acham que não merecem salvação, pessoas que têm vergonha de vir para o Evangelho, pessoas que não têm coragem de vir para o Evangelho, pessoas que estão com medo do Evangelho. E aí entra o discípulo de Jesus alcançando essas pessoas e trazendo elas para o Evangelho. Eu fico pensando, se Felipe não tivesse conversado com Natanael, com as dúvidas que Natanael tinha, Natanael não teria ido para Jesus naquela época. Ia precisar de outra pessoa aparecer. Graças a Deus que Felipe entendeu, foi lá, evangelizou, e Natanael converteu. Entenderam? Então, eu quero que a gente guarde essas coisas. Então, para concluir, eu quero que a gente pensa 3 coisas e lembra 3 coisas aqui para a gente concluir. Primeiro, o batismo do Espírito Santo é interior, no coração, feito por Jesus, trazendo regeneração, trazendo um novo nome, trazendo um novo caráter, trazendo uma mudança de vida. Então, este é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, que só Jesus pode fazer. O batismo exterior com água não salva ninguém, é apenas um reflexo. Então a gente tem que guardar isso, né? Só Jesus sabe quem nasceu de novo. Segundo, o verdadeiro evangelismo é levar pessoas até Jesus. O verdadeiro evangelismo é levar pessoas até Jesus. Hoje em dia a gente tem muitas formas variadas de evangelismo. O pessoal faz festa, faz teatro, faz isso, faz aquilo, né? Muitas vezes a gente vê o pessoal: vamos fazer evangelismo ali. Aí chega lá, faz um monte de festa, um monte de coisa que não é evangelismo. Entende, irmão? O verdadeiro evangelismo é isso. Você chega para alguém e fala assim: olha, eu sou de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Quer abrir o coração de Jesus? Vamos lá na igreja para você aprender mais de Jesus? Hoje em dia, igrejas modernas, eles fazem um monte de coisa para evangelizar, que não é evangelismo. E o pior, irmãos, que muitas pessoas às vezes até vêm para a igreja. Já vi pastores falando: Ronaldo, mas dá resultado. Dá resultado. Só que a pessoa não converteu de verdade, não foi regenerada, não recebeu o Espírito Santo e vem para a igreja com uma visão errada e entra na igreja, daí a pessoa começa a pegar cargo na igreja, e aí nós temos pessoas não convertidas dentro da liderança da igreja. E dá problema, né? Então esse aqui que é o evangelismo. André recebeu Jesus no coração e foi lá e falou com o irmão dele. E Pedro recebeu também. Felipe recebeu Jesus no coração, foi lá e falou com o irmão dele, com Natanael converteu também. Isso é que é evangelismo. Falar o que Jesus fez na sua vida com as pessoas que você convive.
O que passar disso, a gente tem que pensar se é evangelismo ou não. Ok? E o último aqui, o verdadeiro discípulo tem prazer em seguir, estar, aprender e obedecer Jesus. Todos eles, Jesus fala, vem, segue-me. E eles deixam tudo, seguem Jesus e começam a viver com Jesus, aprender de Jesus, obedecer Jesus e até a morte. E até a morte. Ok? Então, Deus nos abençoe, nos guarde, a gente possamos ser como André, como Filipe, receber Jesus, viver com Jesus e falar de Jesus para as outras pessoas. E é assim que nós vamos mudar a história da nossa cidade, né? Vamos orar? Então, eu queria